Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o que as bancas consideram certo nas provas de informática para concursos e agora falando sobre o termo kernel e shell. Esses dois termos, kernel e shell, eles caem muito nas provas, principalmente do sistema operacional Linux, mas vale também para sistemas operacionais como Windows de uma forma geral. Olha o que a Fumark disse sobre esse assunto. Núcleo do sistema operacional, que dentre outras funções gerencia a operação dos dispositivos de hardware, é denominado. E aí a resposta da banca foi kernel. Então vamos entender melhor isso. Pessoal, quando a gente fala, por exemplo, aqui é só para dar um exemplo, vale também para o Windows, mas por exemplo, sistema operacional Linux, que é um sistema operacional baseado no conceito de software livre. O Linux é um kernel, ele é um núcleo, kernel significa núcleo, então ele é um núcleo para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre. Já o Windows, que é um sistema operacional completo também, tem o seu kernel, o Windows também tem o seu núcleo, mas o Linux é um outro sistema operacional que ele próprio é um núcleo para outros sistemas operacionais que vão juntar o kernel do Linux com outros recursos que vão formar um sistema operacional completo. Então aqui a gente pode dar o seguinte exemplo, ó. Quando a gente fala do Linux, o Linux por si só é o kernel, é o núcleo daquele sistema operacional. E o shell é a parte que forma a interface com o usuário. E quando a gente pensa nessa diferenciação, nós temos as chamadas distribuições Linux, que são formadas pelo kernel do Linux, quer dizer, o núcleo do Linux, que são as informações mais básicas passadas ao processador, e o shell, que forma a parte de interface com o usuário. Então, para efeito de conteúdo teórico, para os diversos sistemas operacionais, seja Linux ou Windows, kernel é o núcleo do sistema operacional, são as informações mais básicas de controle ao hardware que são passadas diretamente ao processador. Já o shell é a parte que forma a interface com o usuário, porque ela interpreta os comandos do usuário. Por isso, é a parte que forma a interface com o usuário, é o shell, é a concha que abriga a interface com o usuário. Pois bem, quando a gente diz que temos então uma distribuição Linux, já que eu disse que o Linux é um kernel, é um núcleo, uma distribuição Linux aí sim é um sistema operacional completo, que inclui o kernel do Linux, o núcleo, e outros softwares de aplicação formando um conjunto chamado sistema operacional ou distribuição Linux, que tem também o shell, que pode ser gráfico, com janelas, pode ser textual, com prompts de comando e linhas de comando. Bem, o shell é variado. A interface com o usuário ela pode ser gráfica, com janelas, ícones, atalhos, áreas de trabalho, barra de tarefas, e pode ser textual com linha de comando, onde o usuário vai digitando comandos de texto para operar aquele sistema. Então o shell pode ser textual ou pode ser gráfico. O kernel é o núcleo, né? Vamos ver isso em outra questão de prova agora. A FCC diz assim: componente central do sistema operacional da maioria dos computadores, serve de ponte entre aplicativos e o processamento real de dados feito no âmbito do hardware. Essa é a definição de... E a resposta da banca foi kernel, porque no momento que ele disse, pessoal, o componente central do sistema operacional é o seu núcleo, é o seu kernel, e ainda falou no âmbito do hardware. Perfeito, porque o kernel, o núcleo, é o que controla o hardware efetivamente, passando as informações diretamente ao processador. Bem, mas tem questão também falando de outro lado, quer ver? Olha só essa questão do CESP, que interessante. O Linux permite que o sistema seja inicializado tanto em modo texto, usando-se um shell orientado a caractere, com um interpretador de comandos, como em um sistema de janelas, utilizando-se um shell gráfico. Isso é fato. Quando a gente pega uma distribuição Linux, nós podemos ter acesso tanto a um shell gráfico, com janelas, ícones, barras de tarefas, áreas de trabalho, como também a um shell textual, como essa linha de comando aqui, onde eu digito comandos de texto para operar o sistema. Então, perfeito, o shell pode ser gráfico, como pode ser textual para interpretar os comandos do usuário. Bem, pessoal, aí vimos várias questões interessantes, então, falando tanto sobre kernel como shell. Valeu então? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve no nosso canal e também deixa comentários dizendo o que está achando aqui dessas nossas aulas de o que as bancas consideram certo nas provas de informática para concurso. Valeu, até a próxima, grande abraço e bons estudos!